Visão geral do Sermão da Montanha. Se você já ouviu falar de Jesus de Nazaré, é provável que saiba que ele era um mestre bastante conhecido. Suas palavras mais célebres influenciaram bilhões de pessoas ao longo da história. Frases como "ame o próximo como a si mesmo" e "faça aos outros o que você gostaria que fizessem com você" são exemplos de ensinamentos dele. Esses ensinamentos fazem parte de uma coletânea chamada Sermão da Montanha, que, embora composta por apenas 3 capítulos, contém ideias e imagens que perduraram ao longo do tempo. Alguns dos seus mais famosos ditados incluem: "Vós sois o sal da terra. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. E tira a trave do teu olho antes de tirar o cisco do olho do outro." No sermão, há também ensinamentos desafiadores, como: "Se alguém te bater na face, vira-lhe a outra. E amai os vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem." E também, questionamentos provocativos como: "Se a tua mão te faz pecar, deves cortá-la." No entanto, o sermão não é uma coleção de ensinamentos desordenados. Ele foi estruturado de maneira cuidadosa para ser fácil de memorizar e refletir. O sermão se divide em 3 partes principais, e no centro de tudo está a famosa oração que Jesus ensinou: "Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu." Mas o que isso significa para Deus? O que significa quando Jesus fala que o reino de Deus deve vir à terra? Para entender isso, precisamos lembrar que Jesus era judeu e cresceu meditando nas escrituras hebraicas, que narram a história de Deus com a humanidade. Nelas, Deus criou um mundo bem ordenado e confiou aos seres humanos a tarefa de governá-lo com sabedoria. Quando a justiça, paz e a sabedoria divina prevalecem, esse é o reino de Deus na terra. Esse não é um trabalho fácil, pois a humanidade frequentemente se rebela. Para começar a restaurar o seu reino, Deus escolheu Israel e ofereceu sua sabedoria através da Torá, o ensinamento. Com Moisés no Monte Sinai, Deus fez uma aliança sagrada com Israel. O propósito de selecionar apenas uma família era que os israelitas, transformados pela sabedoria divina, pudessem representar o reino de Deus diante das outras nações. Jesus anunciou que o reino de Deus estava chegando, mas na época dele, esse reino ainda não se manifestava visivelmente. Israel estava sob o domínio romano. O que aconteceu? Muitos líderes religiosos, como os fariseus e escribas, acreditavam que o reino não viria porque o povo não estava sendo fiel à Torá. Já os saduceus acreditavam que Israel deveria cooperar com Roma, o que os colocou como líderes na época de Jesus. Outros se rebelaram e lutaram contra Roma, conhecidos como zelotes, enquanto alguns se retiraram para o deserto, esperando que Deus os usasse para iniciar um novo Israel. Porém, ao andar pelas colinas de Israel, como Jesus fez, você encontraria na maioria das vezes pessoas comuns que mal conseguiam sobreviver. Muitos eram pobres, doentes e tinham perdido suas terras para os romanos. Eles estavam lutando para pagar impostos elevados e se sentiam impotentes e sem esperança. Foi a esses que Jesus se aproximou, curando-os e anunciando que o reino de Deus estava chegando. Pessoas de toda parte se reuniram para ouvir seus ensinamentos, e um dia, Jesus subiu a uma montanha e declarou que o reino de Deus começava ali, com aquelas pessoas. Ele estava se referindo aos fracos, aos pobres, aos marginalizados. O reino de Deus estava começando com eles, não com os poderosos ou ricos. A primeira frase do Sermão da Montanha é: "Bem-aventurados os pobres de espírito." Em outras palavras, onde podemos ver a presença de Deus? Não entre os ricos ou poderosos, mas entre os que estão oprimidos, entre os que se sentem derrotados. O reino de Deus começa com eles.